Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo, não saia daí, eu volto já. Estaremos falando em Ezequiel, capítulo de número 31, um assunto importante. Fica comigo, volto daqui a pouquinho. Palavra das 15 já está no ar. Muito obrigado pela tua companhia. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus, falando das proezas do Senhor, falando das transformações de Deus. Louvo a Deus pelas informações que têm chegado até a mim a respeito do resultado que Deus tem feito através destas ministrações da Palavra das 15. Todos os dias estou aqui às 15 horas. A nossa live ela é curta, ela tem apenas 15 minutos. Então nós não temos o diálogo com os irmãos, mas nós estamos falando do amor de Deus. E fique tranquilo que eu sei quem foi que interagiu aqui com a mensagem. E eu estou sempre apresentando nas minhas orações. Então, antes de eu chegar aqui para fazer esta apresentação, eu falo com o Espírito Santo para abençoar todo o povo que tem interagido comigo, que tem deixado o seu like, que tem me seguido pelas redes sociais, tem inscrito no meu canal, se inscreveu no meu canal. Sempre eu estou clamando a Deus para que Deus seja a provisão, para que Deus seja a proteção, para que Deus seja a solução para o problema, seja ele qual for, porque eu creio num Deus que resolve todos os problemas, um Deus do impossível. E aqui eu quero hoje ministrar com você, mais precisamente no capítulo 42 de Ezequiel, o 41 e o 40 diz sobre o templo que será construído no milênio. Então, Ezequiel recebeu uma visão de um ser que levou ele e mostrou as metragens do templo, mostrou o tamanho, as espessuras das paredes, dos muros e detalhes por detalhe. E esta mensagem, ela se encontra, este comentário se encontra no 40 e no 41 de Ezequiel, capítulo 40 e 41. Agora eu estou falando no capítulo 42. E o segmento é o mesmo, agora fala sobre salas para os sacerdotes. É tão detalhado este assunto, ele chega a mostrar centímetros, metros, alturas, os ornamentos desse templo que ele está revelando aqui para Ezequiel. No capítulo 42, versos de número 1, diz assim: então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. E ele segue dizendo, tecendo o ambiente, a forma que o ambiente é, a forma que o templo é. Esse edifício, a entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento, 25 metros de largura. E ele continua falando, verso 3, verso 4, verso 5. No verso 6, ele diz, uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação, como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. E ele segue tecendo todas as formas, modelos. O que eu quero falar sobre isto nesse dia, nesta mensagem, é a demonstração aqui de Deus com o zelo da sua propriedade. Porque o templo seria o lugar da sua habitação e da adoração do teu nome. Era assim que era conhecido de Ezequiel e do povo de Israel no Antigo Testamento. Era no templo
que manifestava a glória de Deus. É no templo que manifestava o poder de Deus. Então, Deus demonstra aqui o quanto ele cuida e quanto ele zela. Estou falando de centímetros. Ele teceu, ele deu o projeto para Ezequiel. Do tamanho, da espessura, da largura, a altura, o piso, as mesas, os cômodos, os cuidados, o zelo, como Deus gosta das coisas organizadas e ornamentada. Isso chama atenção para nós nos dias de hoje, que nós já temos o conhecimento, porque Paulo é bem categórico em dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Vejamos o que Paulo fala sobre o templo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. O contexto aqui está de uma construção. Fala sobre palha, fala sobre feno, fala sobre ouro. Então ele está trazendo, ou colocando, ou apresentando uma tamanha responsabilidade e um cuidado e uma fineza para tratar do assunto que parece que coloca na gente até o medo. Um temor é tão grande para aqueles que levam a isto a sério. Em Ezequiel 42, Deus está mostrando o tamanho do templo, o como precisa ser construído, como precisa ser decorado, de que forma precisa ser pintado esse templo. Tudo isso Deus tem cuidado, a observação nos detalhes de Deus para aquele lugar que irá glorificar o nome dele, para aquele lugar que irá anunciar o nome dele. Então Deus traz revelação para Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, 43. Vai falando sobre templo, a forma que quer. Isso Deus demonstrou de forma linda desde o início, desde Moisés, tabernáculo, a arca. Tudo ele trouxe à medida. O cuidado que Deus tem, a forma que Deus quer que tudo seja perfeito. Perfeccionista Deus é. A organização de Deus, o ornamento de Deus. É tão lindo. E aí Paulo entra dizendo que nós somos o templo de Deus. Isso coloca um temor tão grande. No verso 17 de 1 Coríntios capítulo 3, Deus destruirá quem destruir seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Você não consegue ter um temor de ouvir uma palavra dessa? Aleluia. Nós somos o templo de Deus. Isso não é simbólico. Isso é literal. Deus mora dentro do santo, do povo dele.
É isso que ele está falando. E ele disse, ai de quem destruir esse templo, eu o destruirei. A responsabilidade que ele coloca sobre cada um, cuide do seu templo, zela do templo, porque o templo não é seu, o templo é de Deus, está nos seus cuidados. Quando ele diz, se alguém destruir, é porque ele está dizendo que há possibilidade. O homem tem este livre escolha, o homem tem esse potencial de destruir o templo de Deus, mas Deus o destruirá. Caso contrário, não estaria escrito. Então observa que ele está trazendo uma responsabilidade sobre o homem para zelar do templo. Como está o seu templo? Como está o templo de Deus na sua vida? Verso 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, e este corpo é o templo do Espírito Santo. Verso 19, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo. Vocês não pertencem a vocês mesmo, pertencem a Deus. Verso 20, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. O meu dever e o seu dever é cuidar do corpo. Zela do corpo. Cuidado com destruição deste corpo. Isto abrange todos os sentidos. Alimentação exagerada. Expor de forma exagerada. Retalhar o seu corpo. Destruir o seu corpo. Prostituir o seu corpo. Tudo isto é abominável aos olhos de Deus. E Deus está dizendo hoje, zela do meu templo, porque eu observo cada detalhe neste templo, o templo que Deus habita. Deus está olhando todos. Ele disse para Ezequiel, olha a espessura da porta, os ombrais da porta, a parede, a altura. Tudo que tinha no templo era observado em detalhe. E hoje nós somos o templo de Deus. Deus tem nos observado em detalhe. Portanto, cuidado para não manchar o templo de Deus. A responsabilidade está sobre nós para cuidar do templo de Deus. Ele habita em nós. Ele faz maravilhas através de nós. Ele faz proeza através de nós. Ele quer que o templo dele se mantenha limpo. Ele quer o templo dele purificado. Ele disse que o templo que ele habita é santo. Então procuremos cada dia mais nos santificar. Você quer que Deus mora em você? Zela deste seu corpo para que ele venha habitar neste teu corpo e fazer maravilhas através do seu corpo. Deus quer o teu corpo. Ele não está procurando somente o teu coração. Ele quer você por completo. Então, tenha cuidado, zelo com a habitação do Deus Todo-Poderoso, porque através deste templo, que é você, que sou eu, é que Deus vai visitar alguém, levar alguém, abençoar alguém. O Senhor está dizendo nesta tarde,
Eu quero o meu templo perfeito. Eu quero o meu templo zelado. Eu quero o meu templo selado. Eu quero o meu templo com cuidado. Eu quero o meu templo com detalhes. Todo organizado. Deus está olhando como nós estamos cuidando do templo dele, que é o nosso corpo. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Abençoa teu povo, que esta palavra venha fluir, meu Pai, no coração de cada um, meu Deus, em nome de Jesus.